Vou desejar bom dia a todos e dizer que eu sou muito feliz de fazer parte dessa equipe. Eu sempre falo, mas não custa a gente relembrar. Bom, hoje vou fazer uma coisa bem assim, como eu falei para os meninos, pontual, sabe? Coisas importantes que a gente faz que eu acho que não pode faltar. Então, antes de começar, eu sei que tem muito residente assistindo a gente, às vezes são perguntas que eu recebo, né? As diferenças das técnicas. Então, só para lembrar, a evisceração é aquela técnica que a gente usa para remover todo o conteúdo do globo ocular e preservando a esclera, os músculos, o nervo, enfim, gordura, tudo. Na enucleação, a gente já tira o bulbo como um todo. Então, tem a secção do nervo e, posterior, a gente reimplanta os retos, os músculos retos no implante, né, recoberto com a esclera doadora. A exenteração já é aquela técnica mais agressiva em que a gente tem que tirar todo o conteúdo orbitário. Então, hoje a gente vai prestar mais atenção na enucleação. E assim, gente, basicamente a indicação de enucleação é para aquele olho cego doloroso, difícil, é aquele trauma extenso, aquela explosão de globo ocular que a gente recebe no pronto-socorro muitas vezes, aquelas endoftalmites muito difíceis, muito graves, né? E, claro, é a preferência aí para os tumores intraoculares, né? E nos carros-chefes da enucleação, os retinoblastomas e os melanomas uveais, né? Uma coisa importantíssima que eu não posso deixar de falar é que a gente tem que ter uma excelente relação médico-paciente. Gente, é muito difícil o paciente receber a notícia que ele tem um câncer ocular e que ele vai tirar o olho. Então a gente tem que ter toda a sensibilidade do mundo, dar essa notícia com calma, não deixando de explicar nada, de forma simples, claro, mas a gente tem que estar junto com o paciente, é ele que vai tomar a decisão junto com a gente. E sempre que possível confortar ele, a família, porque realmente são casos bem complicados e afeta toda a família. A gente tem que fazer um acompanhamento psicológico desse paciente também, eu acho importante, né? Então, isso é um ponto muito crucial aí. E no dia da cirurgia, a gente tem que fazer um checklist mental. O que é mais importante pra gente? Obviamente, confirmar esse olho. A gente tem que confirmar assim 1000 vezes, tá? Não esqueçam disso. É com o paciente, é com o acompanhante, pega o ultrassom. Vamos mapear esse paciente no centro cirúrgico, sim, vamos dilatar ele. Até porque é bom a gente ver que estágio está aquele tumor. Porque muitas vezes a gente opera paciente de 1, 2, 3 meses atrás com aquele ultrassom já mais antigo e as coisas podem ter mudado. E aí eu me preparo melhor para o que eu vou encontrar na minha cirurgia, tá? E hoje em dia a marcação ela não é feita mais com xizinho, a gente faz a marcação em alvo. Um olho assim, gente, é fácil, né? Mesmo assim a gente tem que dilatar e confirmar, tá? Sempre, sempre. Essa é uma menininha de 8 anos que eu operei alguns anos atrás e eu vou contar um pouquinho mais a historinha dela. Não é um melanoma, ela sofre de von Hippel-Lindona, dessa síndrome, e ela é uma guerreira e é o meu xodózinho, o nosso xodó. E aqui só para exemplificar o nosso mapeamento de retina, né? Para a gente confirmar o olho, que a gente vê que é fácil fazer. Na sala cirúrgica, então, mais um checklist que a gente tem que ter em mente. Tem que estar tudo lá pronto, tudo lá em mãos. Não dá para a gente ficar parando a cirurgia para ir atrás de coisa. Então, confirmar implante, a esclera, o potinho, a lente, tudo. E o soro gelado, para a gente usar como hemostasia lá no meio da cirurgia. Precisa estar ali, senão pode complicar tudo, né? E uma coisa legal que eu acho que tem que fazer, gente, é a gente ser legal com os nossos anestesistas, não vão ficar dando susto neles, vão avisar, olha, tô pegando aqui a musculatura, tudo bem? Porque isso pode gerar bradicardia e pode ter parada cardiorrespiratória na sala. Então não é sempre o anestesista preparado, às vezes não atropinizou, não tem indicação, não está acostumado. Então eu acho elegante a gente comunicar para a gente ter uma boa cirurgia e não ter nenhum infarto ali no meio da cirurgia nosso, né? Bom, então acho que agora a gente está pronto para começar a nossa cirurgia. Então, primeira coisa, esse é o olhinho da menininha que eu falei lá, do von Hippel. Vocês já podem ver que estava na cirurgia já com estafiloma 360, esse afinamento. Então, a gente tem que ter essa peritomia muito bem feita, delicada, para não ter perfuração ocular, apesar de não ser o tumor maligno, mas é importante que a gente pense sempre isso, né? Então, eu uso uma tesoura de conjuntiva, uma pinça traumática, né, com dente, e aí eu vou proceder para essa divulsão da tênua, a gente vai dissecar ela. Eu gosto de usar a tesoura romba para fazer essa divulsão nos 4 quadrantes na diagonal, porque aí eu preservo um pouco a musculatura, os retos que vão ser importantes para mim mais à frente. Para a gente poder ter um reto bonito, assim, a gente usa um gancho, né, para ficar pescando a musculatura ali, e o auxílio de um cotonete para tirar todo o excesso de tênua, né, tudo que está ali, para ficar bem bonitinho, para a gente poder fazer
o reparo com o fio. Nós usamos o CD60, eu gosto da técnica, tem vários tipos de técnica nesses passos aí, pode variar, tá, gente? Isso é como eu faço, como a gente faz lá. Então, a gente usa esse fio, o Vicryl 60, para fazer esse reparo, do medial para a lateral. Primeira passada, meia espessura, as outras duas a gente passa a espessura total. E os oblíquos a gente não repara, a gente solta, a gente corta, secciona, tendo cuidado de clampear o oblíquo inferior para não ter sangramento, já que o superior basicamente é o tendão. Aí a gente vai cortar... Ui, perdão, gente, eu tô adiantada. A gente vai cortar os músculos, a gente tem que ter muito cuidado para não cortar o nosso fio. E a gente separa eles com micropore estéreo, para eles ficarem bem ali visíveis. E a gente tem que ter essa delicadeza para não perder, não rasgar. Então, tudo que a gente for fazer tem que ser muito delicado. E aqui eu acho que é o momento mais tenso, né? Que é a luxação e a secção do nervo. Então, quando a gente está seccionando o músculo, é importante a gente deixar um pouquinho de músculo ali, não cortar muito rente ao bulbo, porque vai ser importante para a gente ter aonde se apoiar para fazer essa luxação, tá? Outras técnicas usam fios de seda, a gente prefere usar um mosquitinho, uma Kelly para fazer esse passo. E aí na luxação, nada de agressividade, não é para tracionar o olho, a gente simplesmente com a própria tesoura de enucleação, a gente pode ir delicadamente com a pálpebra, indo até o final do globo ocular, e aí o olho você vai ver que vai luxar. Aí nesse momento a gente certifica novamente que o olho está soltinho, que a gente limpou tudo. Entra com a tesoura, né, de enucleação, eu uso uma tesoura curva, eu gosto, não recomendo ser muito curva, a gente tem que sempre pensar que pode perfurar, que o olho está fininho, que tem tumor e tal. E aí a gente entra e vai fazer como se fosse tatear com a tesoura o nervo óptico, até a gente sentir aquele sinal da corda de violão, que é quando a gente sente o cordão do nervo ali mesmo. Só nesse momento é que eu vou abrir a tesoura, novamente vou deslizar a tesoura para cima e para baixo, do lado do outro, para me certificar, porque as cegas, né, para me certificar que eu estou abraçando completamente o nervo óptico. E aí eu vou descer essa tesoura, vou aprofundar um pouquinho para eu ter um bom coto. Não precisa ser aquele coto lindo do retinoblastoma, né, de 15 milímetros. Eu gosto de deixar 1 centímetro, mas tem que deixar um pouquinho, eu prefiro, né. Aí a gente já tem que estar com o sorinho gelado, tá? Então, vou cortar, já tem que estar com o sorinho, gaze, porque a hemostasia é feita com pressão. É a gaze com soro e o dedo pressionando durante aí 5, 10 minutos, que é o tempo que a gente vai preparar o implante. O implante vai ser envolvido com a esclera doadora, vai fazer um chuleiozinho com seda 60, e aí certificou, olhou a cavidade, não está mais sangrando, né? Está preparada para receber o implante, já vou colocar o implante, e aí vou suturar os retos nesse implante, tentando mimetizar, né, a anatomia. A gente sabe que é de um tamanho menor, tudo, mas o que der para a gente fazer parecido, vai ficar muito melhor o resultado, a movimentação, o estético, o paciente vai ficar muito mais satisfeito. Uma vez feito isso, a gente já está pronto para fazer uma parte outra que também é muito importante, que é o fechamento da tenon, tá? Nós também usamos o Vicryl 60 para fechar essa tenon, um ponto simples, mas tem que estar muito bem fechada. Então, porque isso diminui muito a chance de deiscências, né, de conjuntiva. Só depois que eu vi que a tenon está super bonitinha, aí que eu vou proceder ao fechamento conjuntival. E aí o resultado final, né, desse aspecto, e a gente gosta também de colocar a lente conformadora. 4 a 6 semanas para justamente preparar esse olho para a prótese, tá? Que é nesse tempo que a gente libera para a confecção. Aí não podemos esquecer, lógico, de avaliar a peça. Então a primeira peça aí do lado esquerdo é um melanoma, então tá lisinho, não tem, verificou, o coto tá bom. A segunda peça era um carcinoma espinocelular, já uma desorganização ocular, né? Então, eu tive que retirar um pouquinho mais de músculo, então a gente chama até de uma enucleação ampliada. Sempre bom a gente fotografar, inspecionar, porque, olha, aqui eu já suspeitei de uma pigmentação anômala, já avisei o patologista, né? Então, é super interessante a gente fazer esse passo. E aqui, finalmente, a adaptação de prótese. Gente, a prótese ela é importante não só para a estética, ela vai manter como se fosse uma fisioterapia para a pálpebra, para ela justamente ter
o canal lacrimal no lugar, para a gente não ter tanta reabsorção de gordura, perda muscular, enfim. Então, essa aqui é a mocinha que eu falei, que hoje já é uma adolescente. Então, as primeira fotinho foi, gente, 3 dias depois da cirurgia, não tinha um roxo. Essa menina foi excelente, ela veio feliz no centro cirúrgico, você não tem ideia. Ela mudou, assim, muito o meu paradigma de nucleação, porque ela é uma criança e que veio feliz porque ela estava em sofrimento profundo, que ela ia tirar o olho, né? E isso fez com que eu olhasse diferente para a enucleação. Então, eu não estou retirando um olho, eu estou salvando uma vida, eu estou melhorando uma vida, né? E hoje ela toda fofa no Instagram, já tira selfie, hoje já mocinha com a sua prótese linda, maravilhosa. Então, a gente conseguiu modificar a vida dela. E esse paciente também, muito engraçado, a gente fez a cirurgia, ele estava tristinho. Quando ele colocou a prótese, ele ficou tão feliz, ele mandou foto para a doutora Gabriela, que está aí também, e a Gabi já mandou, olha, nosso paciente que a gente nucleou, ele está feliz, colocou a prótese. Então, é para saber que a vida continua, que a gente pode fazer tudo o que a gente quer depois dessa cirurgia, e a gente tem que estar lá para o paciente, a gente vai seguir esse paciente para o resto da vida, e espero que seja uma vida longa e feliz. Assim como eu espero ter, junto com meus colegas aí, amigos que eu fiz durante esses anos todos. É isso, gente, é rápido e eu agradeço a atenção de vocês. Excelente aula, Ali. Super didática, os pontos principais e excelente, super, super, super bom. Melina, Mari, Pati. E o mais importante, gente, nossa, a Aline falou tudo que era importante, a aula foi fantástica. E uma coisa que é a primeira que a gente passa para os fellows quando vão entrar no primeiro dia que eles chegam é a questão de confirmar o olho, é a etapa mais importante da cirurgia. Vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos a gente já ouviu falar, de vez em quando acontece uma tragédia no mundo que todo mundo fica sabendo, uma criança com retinoblastoma ia nuclear um olho e acabar enucleando o outro. Imagina a situação. Então, o único olho bom que aquela criança tinha foi embora porque aquele